nós poupamos pouco. Isso é um problema, é um grande problema, porque sem poupança não há investimento. E sem investimento não há riqueza. É isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Hoje temos aqui um tema diferente e antes de irmos ao programa, que sabe que é feito sempre com o Dr. Carlos Tavares, deixe-me só recordar que o programa é possível graças aos parceiros que nós temos, a saber a Square Management e também a Blue Crowdfunds. Ora, vamos lá então ao tema desta semana. A poupança tem sido um dos problemas gravíssimos da economia portuguesa, particularmente durante o período em que nós entramos em democracia. Aliás, essa falta de poupança e a aposta no consumo excessivo é uma das principais razões para nós termos levado já com 3 intervenções externas, isto é, pedido de ajuda ao Fundo Monetário Internacional primeiro, em 77 e 83, e mais tarde em 2011. Ora, o que é que está errado com a poupança portuguesa? Vamos então falar com Carlos Tavares. Carlos, por que é que escolhemos este tema? Porque é uma variável fundamental, porque a poupança é o espelho do investimento. O investimento, como vimos aliás nos últimos programas... Não há investimento sem poupança. Exatamente. É uma necessidade, nas circunstâncias atuais, se quisermos recuperar os níveis de produtividade dos nossos parceiros e os níveis de rendimento dos nossos parceiros, isso só se faz com investimento significativo por parte das empresas, por parte também do Estado em investimento produtivo. E isso exige poupança interna, porque quando não há poupança interna, aparece a poupança externa. Quando a poupança interna não é suficiente para pagar, digamos, o investimento que fazemos, vem a poupança externa, que não é mais do que o déficit externo. E muitas vezes esse déficit externo assume, como referiu, valores excessivos, e lá temos os programas de ajustamento que obrigam a uma, duas coisas, ou às duas, ou a reduzir o investimento ou a aumentar a poupança. Já agora, para quem não tem conhecimentos básicos de economia, também não é preciso muita coisa. Para entender isto é preciso lembrar o seguinte: qual é o problema nestes casos? Porque é que deixam de nos financiar? Foi a razão pela qual tivemos que pedir ajuda externa em 3 casos. Porque a uma certa altura, quem está do outro lado e tem dinheiro para emprestar, começa a duvidar da nossa capacidade de pagamento. Ou seja, quando nós pedimos dinheiro, amortizamos isso, pagamos juros. E, portanto, a partir do momento em que começam a ter dúvidas que nós sejamos capazes de devolver o que pedimos emprestado, então deixam-nos de financiar. E é nessa altura que aparece então a necessidade de pedir ajuda externa. Carlos. Muito bem. Vale a pena dizer, para quem não tem formação económica, que em termos contabilísticos a poupança é sempre igual ao investimento. Pois. Ou seja, o investimento iguala a soma da poupança interna e da poupança externa. Como referi há pouco, quando a interna não é suficiente, vem a poupança externa, até ao momento em que é possível. Exatamente. Ao momento em que deixa de ser possível. No primeiro período, enquanto tínhamos o escudo, era mais difícil manter déficits externos altos porque precisávamos de divisas para pagar as importações. Eu recordo-me sempre do professor Hernani Lopes dizer, quando chegou ao Ministério em 1983, quando recorremos à segunda ajuda externa, que tinha divisas para pagar uma semana de importações. E aí era muito difícil manter déficits externos altos prolongadamente. Com o euro passou a ser possível mantê-los mais prolongadamente, mas como o episódio de 2010 a 2013 mostra, isso tem limites, há um momento em que não é possível manter. Carlos, agora uma curiosidade. Normalmente as pessoas dizem a pré-bancarrota chegou em 2011. Não foi em 2010, que foi na altura em que os bancos deixaram de ter financiamento exterior. Certo. Isso é raramente referido. Não, isso decorreu do facto de nós durante quase 10 anos termos mantido déficits externos quase da ordem dos 10% do produto, exceto o período de 2003 e 2004, que foi no governo do Durão Barroso, que houve teve que se inverter isso. Um ajustamento, mas depois retomou-se e mantiveram-se déficits externos da ordem dos 10%, até houve alguns anos em que excedeu os 10%, o que quando tínhamos o escudo não era possível. Quando recorremos à primeira ajuda externa, à primeira carta de intenções do Fundo Monetário Internacional, o déficit tinha atingido apenas 8% do PIB num ano. Na segunda ajuda, em
Em 1983. E 82, portanto, atingimos 11% do PIB, mas também um ano só. É verdade. Depois Em 2010 já foram quase 10 anos. foram quase 10 anos, mas como se provou, isso tem limites. Daí a gravidade, depois justamente tivemos que fazer. Daí o agravamento, que não foi mais violento do que do 83 ou 85, Sim. porque na altura tínhamos... A memória é que é curta. E tínhamos um instrumento que era a desvalorização do escudo, que provocava a inflação elevada e queda dos salários reais muito forte. Houve uma altura em que caíram 15%. Caíram 18% em 2 anos, nessa altura. Brutal. Só que, como é através da inflação, as pessoas não sentem tanto, como acontece depois na quarta de salários. Não, quando se cortaram os salários foi muito 5%, as pessoas queixaram-se Tudo muito foi uma mais do que gritaria quando desgraçada. perderam 18% Exatamente. da inflação e da taxa de câmbio. Bom, Carlos, nós temos sempre gráficos para ilustrar o que estamos a dizer e o primeiro tem a ver precisamente com poupança interna e externa. Este gráfico é interessante porque mostra a história económica do país durante os últimos mais de 50 anos, começando em 1900, aí temos a vermelho, temos a poupança interna. Que é a soma da poupança das famílias, do Estado e das empresas. A azul temos a poupança, temos o investimento, não temos um investimento que iguala a soma das poupanças. Sim. E depois ali a cinzento, aquelas elevações que ali aparecem, são o nosso déficit externo, precisamente. Pois. E como se pode ver, durante uma certa altura, desde 1994 em diante, houve ali uma desagregação muito grande entre a poupança interna e o investimento. Exatamente. Normalmente a poupança e o investimento, a poupança interna e o investimento, para que não haja déficit externo, tem que igualar. E houve períodos ali de equilíbrio em que elas se tocam, as curvas, e aí estamos em equilíbrio. Mas houve esse período de facto em que houve um descolamento muito forte entre o investimento, que se manteve em níveis relativamente elevados, não tão elevados como os que tínhamos, por exemplo, na década de 70, em que chegámos a ter taxas de investimento da ordem dos 35% do PIB, que são muito altas. Daí o temos crescido bastante nessa altura. E temos crescido bastante nessa altura. Depois ele manteve ainda níveis relativamente altos, embora, como vimos nos últimos programas, essencialmente dirigido aos setores de bens não transacionáveis. Sim. E, portanto, o que é péssimo. O que não permitiu recuperar os níveis de produtividade. Mas passou a ser muito superior e a poupança entrou numa queda sistemática que se prolongou até 2010. Carlos, por este gráfico, nós já podemos fazer um alerta às pessoas. É que quanto menos se investe, menos cresce a economia e o nosso rendimento. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, há tendência, os governos, por vezes, quando têm preocupações de crescimento de curto prazo, apostam no consumo. É verdade. Porque o consumo faz crescer mais depressa que o investimento. O consumo é imediato. E depois há governos que, para aumentar a despesa corrente, que é dos salários, depois cortam no investimento, que foi aquilo que aconteceu nos últimos 8 anos. Que aconteceu em algum ajustamento que houve. A prazo pagas sempre isto. É verdade. Agora, no período mais recente que ali temos, a partir do programa de ajustamento, o que é que acontece? A poupança volta a aumentar, embora não para os níveis que tínhamos naqueles anos em que a poupança chegou a representar mais de 30% do produto, agora está na ordem. A poupança total, não é das famílias. Sim. Famílias, mais Estado, mais empresas. Chegou à ordem quase dos 20% do PIB e tem acompanhado o crescimento também paulatino do investimento, o que tem permitido que neste período praticamente tivesse a curva a cinzento ou próximo do zero, ou até em alguns casos sedentário. Carlos, aquilo que nós estamos a ver a partir de 2013, em que a reta do investimento igual a da poupança, mostra que agora estamos num padrão mais saudável. Estamos em termos de equilíbrio macroeconómico, sim. O único problema deste período é que essas taxas de poupança e de investimento são ainda relativamente baixas quando comparamos com os períodos mais prósperos, digamos, que tivemos no passado. Isto é um problema a prazo. Como é que isto se resolve?
resolve-se aumentando o investimento, o que implica aumentar a poupança. E o que implica também sermos muito mais atrativos para o capital externo. Nós não temos poupança interna suficiente. E também para o capital interno, através de incentivos claros à poupança e não de desincentivos, como muitas vezes tem ocorrido. Se virmos o gráfico seguinte, que mostra a desagregação da poupança pelos três grandes setores. Estado, famílias e empresas. Nós vemos que neste período mais recente, aquilo que contribuiu para a recuperação da taxa de poupança global, digamos, foram as empresas, por um lado, e foi a administração pública, porque a poupança do Estado corresponde basicamente ao déficit corrente. Sim. Em termos gerais, é isso que acontece. E, portanto, como houve uma melhoria das contas públicas durante este período... Aliás, nota-se ali, em 2010 era negativo. Exatamente, e até temos uma poupança do Estado positiva, o que já não acontecia há bastante tempo. Já a poupança das famílias permanece em níveis muito baixos, baixando desde em 1970 tínhamos mais de 25%, tínhamos cerca de 27%. Sim. E hoje temos uma taxa, em 2022, que é quando acaba aqui o gráfico, tínhamos uma taxa da ordem dos 5%, que é uma taxa muito baixa. Normalmente os analistas têm por hábito de dizer, mas aquilo que se passava nos anos 70, lá está, a poupança superior a 25%, do PIB, analistas dizem assim, nessa altura isto também não é desejável, porque era uma poupança muito elevada. Bom, não é bem assim. A Alemanha ainda hoje em dia tem taxa de poupança próxima dos 20%. A Alemanha tem, como veremos daqui a pouco, ainda tem taxas da ordem dos 20%. Quase muito próximo disso. E eu tenho aquela posição que a poupança nunca é demais, desde que tenha o investimento correspondente. Não vale a pena, de facto, ter taxas de poupança muito altas se depois não se investir. Não se fizer a aplicação devida dessa poupança. Mas se se o investimento for em quantidade suficiente e em qualidade, não basta investir em quantidade, em qualidade, uma taxa de poupança alta é sempre saudável. Aliás, ainda bem que realça esse aspecto de qualidade, porque nós temos tido nos últimos anos, apesar de tudo, uma boa taxa de poupança, nomeadamente de parte do Estado, só que o que falha é a qualidade do investimento público. Não, porque a poupança do Estado deveria servir também para financiar o investimento público. E o investimento público, de facto, tem sido, quer em quantidade, e admito que também em qualidade, menor do que aquilo que... E isso tem um custo para a economia. Isso tem um custo. Agora, o Estado tem que ser muito parcimonioso em investir. E muito criterioso. E muito criterioso. Não basta, de facto, gastar por gastar, investir por investir, porque o investimento do Estado é essencialmente dirigido a infraestruturas, não é dirigido ao setor produtivo diretamente, ou não deve ser, mas tem que ser infraestruturas que sejam elas próprias reprodutivas, que tenham, como vimos no outro programa, as tais externalidades que favoreçam a produtividade do setor privado. Porque estar a fazer estradas e edifícios só por fazer, isso não acrescenta nada, pelo contrário, é um desperdício de recursos tão mau como a despesa corrente. Exatamente. Bom, próximo gráfico. O próximo gráfico mostra precisamente a comparação entre a taxa poupança nossa e de outros países. Das famílias, neste caso. Neste caso só das famílias. E é importante realçar que é a taxa de poupança bruta e líquida. Temos a azul, a bruta, que eu já explico a diferença, e vemos que é o indicador que normalmente é utilizado. Em Portugal está ali um pouco acima isto já é de 2023, está ali um bocadinho acima dos 5%, estava a cerca de 6%. Mas líquido é negativo. Líquido, já explica a diferença, é negativa, mas na Alemanha, por exemplo, a taxa de poupança bruta está na ordem dos 20%, como disse, um bocadinho acima até dos 20%. Na República Checa, que outro dia vimos que tem sido um caso de convergência rápida, está da ordem dos 17%, 18%. Por razão, eles estão a crescer mais. Exatamente. E a própria França tem ali uma taxa de poupança alta, tal como a Áustria. E, de facto, há uma correlação relativamente forte entre os países que poupam mais e também investem mais e o crescimento, como é natural. A poupança líquida é muito interessante porque o que é que se retira da poupança bruta? É o consumo do capital, ou seja, a depreciação do capital. No caso das famílias, o seu investimento, o seu capital é essencialmente constituído pela habitação, pelo património. Sim. E, portanto, se retirar a depreciação do património, porque as casas deterioram-se, vão precisando de obras, de restauração,
habitação, etc. Se tirar essa deterioração, essa depreciação do património, a poupança das famílias não chega sequer para pagar a depreciação e temos uma poupança líquida Uma conclusão negativa. eu não tinha percebido, de facto, há bocadinho olhar para o gráfico. Pois é. Isto mostra a debilidade. A poupança não chega sequer para pagar a depreciação do Pois. património. Ou seja, nós estamos a assistir a uma degradação do património sem reposição. Muito menos para novo património. Exatamente. Não é para investir em novo património. Sim. Aliás, como se vê, o investimento das famílias em habitação é basicamente feito através de endividamento. É, o recurso ao banco. Próximo gráfico. Isto é um bocadinho a explicação, ou há várias explicações. Pode-se perguntar, mas porquê é que as famílias investem pouco? Porquê é que esta queda da taxa de poupança tem sido tão forte e não há sensibilidade para essa necessidade de poupar? Primeiro, como disse há bocado, os próprios governos muitas vezes incentivam o consumo porque tem um efeito mais rápido no crescimento. Claro que a médio prazo isso paga-se, ou sob a forma de déficit externo obrigando a contrações, ou pela falta de investimento. É como o drogado que precisa dar uma snifadela na coca para puxar pelo seu ânimo, que é parecido. É uma comparação um bocado violenta, mas de qualquer maneira um shot da veia. O facto de se consumir e não se investir produz crescimento no imediato, mas não garante maior crescimento a médio prazo e não garante a tal convergência da produtividade que falámos na última vez. Sim, este gráfico é muito interessante. Nós temos falado muito no pé de meia nesta matéria, Carlos. As famílias basicamente poupam com que objetivo? Para além daquele motivo de precaução, de qualquer imprevisto, etc. E o Estado aí também não tem ajudado muito, porque sempre que há um imprevisto o Estado aparece a compensar. E até desencoraja as pessoas a compensar muitas vezes e a compensar horizontalmente as pessoas, as que precisam e as que não precisam. E isso cria aquela convicção de que se acontecer qualquer coisa, o Estado lá estará para nos proteger. É claro que o Estado tem essa função de nos proteger, mas não pode ser digamos, uma proteção horizontal. Tem que ser a quem precisa mesmo. E a quem precisa, e não pode ser por qualquer motivo, tem que ser mesmo por motivos excepcionais e imprevistos. Sim. Segundo, poupam para comprar uma casa, não é? E também, como se sabe, cada vez tem havido mais sistemas de dispensar a poupança prévia para que as famílias e os jovens em particular não precisem ter poupança prévia para comprar a casa. E finalmente, as famílias poupam também para ter a sua reforma, ou para quando deixarem de trabalhar, terem, digamos, algum património acumulado. E aquele gráfico mostra o problema que nós temos pela frente. O problema é que também criou-se a convicção que a segurança social, que neste momento é excedentária, porque é um sistema de repartição puro e, portanto, as contribuições são superiores às despesas hoje. Agora. É um problema de caixa. Exatamente, assim. Em termos de contabilidade de caixa ela é excedentária, mas perdeu-se a convicção de que com a demografia que temos vamos ter um problema mais Vamos ter um problema mais adiante e há muito pouca sensibilidade para isso. Carlos, nós temos feito um esforço desgraçado neste canal para alertar as pessoas. Eu sei, mas quando vemos, por exemplo, as propostas de aumentos extraordinários de pensões, está-se a perder a noção do que aparece neste gráfico, que reflete... Marcos, põe o gráfico outra vez no ar, por favor, cá está. Que reflete é um estudo da Comissão Europeia. Sim, portanto não é inventado. Não é. E que fez isto para todos os países e para o caso português estabelece aqui o valor esperado de uma pensão correspondente a um salário de 1.000 euros hoje em dia, em 2030. Pessoas que se reformem em 2030. 810 euros. 810 euros, que ainda são 81% do salário. Mas em 2050... Mas se nada for feito e se prolongar tudo como está, sem qualquer alteração, em 2050 o valor esperado dessa pensão seria 435 euros, ou seja, 43%. Taxa de substituição, 43%. Cerca de 43%, e 2050 é daqui a 25 anos. Pois é verdade. Não é assim uma das razões que nós temos alertado muito no canal, primeiro para esses aumentos extraordinários de pensões, que do ponto de vista de médio prazo são mais pregos no caixão da Segurança Social, e depois este pormenor, que é a taxa de substituição. Nós dizemos muitas vezes aos nossos espectadores o seguinte: faça de conta que hoje em dia ganha 1.000 euros.
você acha que em 2050 conseguiria viver com 435 euros? Portanto, esta perda da calagem é o que tem servido do incentivo para as pessoas, para nós fazermos apelo a que as pessoas, além de pouparem, façam investimentos e façam aplicações para poder, nomeadamente em instrumentos de poupança de reforma, para poderem colmatar aquele gap. E a própria, e isso existe uma reforma da Segurança Social, porque o sistema de repartição puro, portanto, sem um complemento através de sistemas chamados de capitalização, que não tem de ser privados, pode ser um sistema de capitalização público. Muitas vezes confunde-se, digamos, o sistema de capitalização com privatizar a privatização da Segurança Social, como se costuma dizer. Sim. E não é, até pode ser um sistema de capitalização público. Nós antes de 25 de Abril de 74 tínhamos um sistema puro de capitalização completamente público. Pois. Portanto, as duas coisas não se confundem. Agora, eu penso é que pelo menos tem que se caminhar para um sistema misto, de uma parte de repartição que garanta um mínimo de subsistência, digamos, e depois um sistema de capitalização que permita que as pessoas tenham complementos de reforma que evitem chegar àquela situação que ali temos e que é ficar na pobreza, literalmente. E que aumentaria muito a taxa de pobreza se nada fosse feito até lá. E por isso é que é de alguma forma preocupante este discurso de facilidade relativamente à situação da Segurança Social, fazendo crer pelo facto de ela ser sedentária. Aliás, é a Segurança Social que está a garantir o excedente orçamental neste momento. Exatamente. Mas isso não é uma situação que, com a demografia que temos e que é muito pesada em termos de envelhecimento da população. Aliás, é dos países que têm, todos os países têm na Europa. Nós somos dos países mais envelhecidos da Europa, dos que temos um problema maior aí. E, portanto, se nada for feito, as pessoas daqui a 25 anos terão um problema, ou então isso implicaria que o orçamento do Estado passasse a contribuir fortemente para a Segurança Social e isso elevaria a taxa de imposto. Suponho que, se não estou a erro, em mais 4 pontos percentuais. Ou seja, implicaria outro aumento colossal de impostos. Semelhante ao que fizemos durante a Troika. Semelhante ao que fizemos durante a Troika. E isso penso que a economia também não o suporta. Sim. Carlos, nós temos mais gráficos, mas neste momento já estou com uma dúvida. Se nós, ainda vamos ver se depois não temos que partir este programa em dois. E depois os incentivos à poupança também decorrem das alternativas da sua aplicação. Sim. E como sabemos, o clima o período que passámos de taxas de juros muito baixas também não favoreceu esse incentivo, porque as pessoas que basicamente têm a sua aplicação, e é o que mostra aquele gráfico, aplicada ou na parte azul, que é o património não financeiro, que é o tal património imobiliário, que representa uma parte substancial. A parte a verde representa os depósitos bancários. Realmente nós temos uma parte do património não financeiro elevadíssima. É muito elevado. Comparado com outros países. Boa parte da riqueza das famílias de facto está na sua habitação, no seu património imobiliário. Depois temos temos dinheiro e depósitos verde. Na parte do mercado de capitais tem ali a 19%, mas basicamente são fundos de investimento que também são distribuídos pelos bancos e portanto que é relativamente pouco. E depois temos seguros de pensões, está muito baixo. Os seguros é que temos uma parte muito pequena, o que mostra a tal falta de sensibilidade das pessoas porque muitos daqueles depósitos de fundos que ali estão também são de curto prazo. Ou seja, a poupança de longo prazo tem um peso muito baixo, pequeno. E devia ser o contrário. E devia ser o contrário. Precisamente, quer por razões de equilíbrio macroeconómico, ou seja, se tiveres uma poupança longa, aquela igualdade de poupança e investimento é mais fácil de manter e não é sujeita às flutuações conjunturais. E também por segurança das famílias. Quer por segurança das famílias que precisam de facto de ter a sua poupança aplicada em produtos que possam garantir as suas quebras de rendimento no futuro. E, pronto, depois a vermelho estão os passivos, que são o endividamento, que apesar de tudo tem diminuído. E é muito reflexo do programa de ajustamento que a gente teve. Aliás, o endividamento é a partir a redução do peso é a partir de 2010, basicamente. É verdade. E, portanto, Carlos, como estava a dizer, nós temos aqui muitos gráficos ainda para ver, mas se calhar temos que partir este programa em mais do que um programa. Pois, que terá de ser essencialmente uma discussão sobre como é que se pode também criar
um incentivo à poupança. Ou seja, neste momento desencorajamos a poupança e o que vamos ver no próximo programa é o que é que pode ser feito pelo Estado, não é? Também pelo Estado, porque nós infelizmente não temos um mercado de capitais dinâmico e que permita alternativas, portanto não há uma concorrência hoje entre as aplicações no setor bancário e fora do setor bancário, porque o nosso mercado de capitais de facto não tem dimensão para isso e muitos dos instrumentos alternativos de poupança estão na mão dos bancos que também estão detentores de depósitos bancários e por isso o Estado aqui pode ter um papel de facto e é isso que vamos ver no próximo programa. Aliás, como Vossas Excelências estão desse lado, sabem, nós somos daqueles que nos programas do PME dizemos sempre assim, epá, não ponha tudo em depósitos a prazo porque você está a perder dinheiro. Há outro tipo de investimentos e esse é um conselho que a gente tem dado, mas não se esqueça, é sempre a preocupação do investimento a médio e longo prazo. Bom, foi mais um Business Watch, onde nós fazemos análise de questões estruturais da economia portuguesa com o Carlos Tavares, semanalmente, à quinta-feira. Antes de me ir embora, quero só lembrar que o programa é possível graças às parcerias que a gente tem, nomeadamente com a Blue Crow Funds e também com a Square Management. Fique bem, nós voltamos na próxima quinta-feira à mesma hora. Muito obrigado.